Fala galera, tudo bom? A planificação da superfície lateral de um cilindro circular reto de altura h e raio r gera região retangular ABCD, conforme é ilustrado na figura 1. Suponha que esta região seja utilizada para construir um novo cilindro, cuja altura é a medida do segmento AB, sem haver sobreposição. Bom, então nós temos aqui as alternativas e já podemos notar que esta altura, vamos chamá-la de H, ela vai ser igual ao comprimento da circunferência deste cilindrozinho menor, que vai ser igual a 2πr. Por outro lado, também podemos notar que essa altura do cilindro menor, H, vai ser igual ao comprimento da circunferência desse cilindro maior. Isto é, H vai ser igual a 2πr. Vamos chamar esse raio do cilindro maior de R. Bom, feito isso, basta a gente calcular o volume deste cilindro maior, que é igual à área da base vezes a altura. Para calcular esta área da base, que é a área do círculo, é igual a πr ao quadrado vezes h. Acho que é melhor a gente continuar chamando esse h aqui de h. Tá certo? Isso daqui vai ser igual a π. Bom, quem é esse R aqui, pessoal? Se a gente notar dessa equação aqui, ó, podemos observar o seguinte, que R vai ser igual a H dividido por 2π. Não é isso? Então, substituindo, H dividido por 2π, tudo isso ao quadrado vezes H, que é igual a 2πr. Só desta equaçãozinha aqui, não é? Bom, feito isso, podemos dizer o seguinte, que π ao quadrado vezes H ao quadrado vezes R dividido, tem um 2 aqui, né? Dividido por 4, π ao quadrado. Bom, deixar aqui para não confundir. Bom, feito isso, podemos fazer algumas simplificações, não é isso? Π ao quadrado com π ao quadrado. Este 2 dividindo numerador por 2, denominador por 2. Aqui vai dar 2. E isso vai ser igual a h ao quadrado vezes r dividido por 2. Bom, usando a propriedade comutativa, podemos afirmar que a nossa alternativa é a letra A. A de Anderson. Uma empresa de transporte armazena seu combustível em um reservatório cilíndrico enterrado horizontalmente. Seu conteúdo é medido com uma vara graduada em 20 intervalos, de modo que a distância entre duas graduações consecutivas representa sempre o mesmo volume. Tá, então temos aqui uma figura representando esse reservatório. A ilustração que melhor representa a distribuição das graduações na vara é... Aí temos aqui as opções. Pessoal, nessa questão, muita gente marcou a alternativa C. Mas não é a alternativa C por quê?
Porque diz aqui na questão, ó, de modo que a distância entre duas graduações consecutivas representa sempre o mesmo volume, tá certo? O mesmo volume. E como a alternativa C, ela aparenta ter dividido essa régua com medidas iguais, isso vai implicar no seguinte, implica nessa situação aqui, ó. Olhando a base do cilindro, né? Se as medidas fossem iguais, teríamos o seguinte, vamos colorir aqui, ó. Teríamos que a área desse setor circular seria menor que a área desse setor circular, tá certo? E, consequentemente, se tomarmos um setor circular, tipo, por exemplo, esse daqui, ó, a área desse setor circular vai gerar um volume maior que esses setores circulares, tá certo? Que pegaríamos essa áreazinha aqui e multiplicaríamos pela altura do cilindro. Teríamos um volume máximo, se considerarmos essa régua dividida em medidas iguais, mas não é o caso. Portanto, essa alternativa C não pode ser a correta por conta disso. Tudo bem? Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma representação aqui, ó. Vamos pensar no seguinte. Ao invés de dividir em 20 partes, tá certo? Gerando volumes iguais, vamos dividir em 5, ok? Note que vamos dividir em 10. Note que estamos dividindo por um número par, tá certo? Então vamos ter aqui, ó, a partir dessa seção meridiana do cilindro, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5 volumes desse lado e 5 volumes desse outro lado. Tudo bem? Ou seja, temos um segmento passando aqui exatamente no centro dessa circunferência. Ou melhor, desse círculo, porque estamos trabalhando com área. Tá certo? Pessoal, e note também o seguinte, se as distâncias entre duas graduações consecutivas representam volumes iguais, certo? Entre duas graduações consecutivas representam volumes iguais, as áreas dos segmentos circulares determinados por estas graduações nas bases dos cilindros são iguais. Ou seja, essa área aqui, ela é igual a essa área, que é igual a essa área, que é igual a esta, que também é igual a essa área. Tudo bem? Assim, teremos o seguinte, teremos uma certa altura aqui, ó. H1, H2, H3, H4, H5. Claro que a medida dessa altura aqui também vai ser H1, H2, H3, H4. Temos aqui também a altura H5, tá certo? A altura desses segmentos circulares. Note que essas alturas, elas vão diminuindo se tomarmos segmentos circulares próximo do centro da base do cilindro. Tá certo? Então, vamos dar uma olhada aqui nas alternativas novamente. Ou melhor, vamos pegar essa ilustração e vamos avaliar as alternativas. Bom, diante do que foi exposto, podemos afirmar que a alternativa correta
é a letra A. Note o seguinte, quanto mais próximo do centro, menor a altura, e conforme vai se distanciando do centro desse círculo, a altura vai aumentando cada vez mais. Aumentando-se de 20% o raio da base de um cilindro circular reto e reduzindo-se sua altura em 10%, de acordo com que alternativa variará o volume. Tá, então, de imediato vamos escrever aqui. Ó. O volume do cilindro é igual à área da base vezes a altura, que equivale a πr ao quadrado vezes a altura do cilindro, certo? Sendo que a questão diz o seguinte aqui, ó, aumentando-se de 20% o raio da base. Então vamos fazer isso aqui, ó. R mais 20% de R vai ser igual. Vamos fazer o MMC aqui para a gente poder somar essa fração. Então vamos obter 120 vezes R dividido por 100, que é igual, podemos simplificar, 12 dividido por 10 vezes R. Tá certo? Vamos chamar esse R de Rzão. Ok? Após essas alterações. Por outro lado, temos aqui, ó, reduzindo-se sua altura em 10%, então, vamos escrever aqui, ó. Hzinho menos 10% de Hzinho. Bom, basta multiplicar e dividir por 100 para a gente poder igualar esses denominadores, certo? Isso aqui vai ser igual a 90 dividido por 100 vezes H. Tá, isso implica que H, chamar esse H aqui de H final. A altura final vai ser igual a 9 dividido por 10 vezes Hzinho, esse H inicial. Ok? Então vamos guardar essa informação aqui também. Pessoal, sendo assim, vamos calcular o volume desse cilindro após essas alterações. Na verdade, já seria um outro cilindro, né? Tá, então, para calcular o volume do cilindro. Aqui, o volume do cilindro, chamar de volume do cilindro final, após as alterações. Vai ser a mesma coisa, área da base vezes a altura, ou seja, πr ao quadrado. O raio é igual a 12 dividido por 10 vezes Rzinho, tudo isso ao quadrado, vezes a altura. A altura é igual a 9 dividido por 10 vezes Hzinho. Tá, então o volume vai ser igual a π vezes 12 ao quadrado é igual a 144 vezes o Rzinho ao quadrado dividido por 100
vezes 9 dividido por 10 vezes Hzinho. Isso vai ser igual a 9 vezes 144 é igual a 1.296. Tudo bem? Dividido por 1.000 vezes πr² vezes h. Bom, para realizar essa divisão, basta deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda. Vamos obter 1,296. Note o seguinte, pessoal, πr² vezes h corresponde ao volume do cilindro inicial, certo? Então, aqui, ó, vezes o volume, chama aqui, ó, de cilindro 1. Volume do cilindro 1. Tá certo? E agora, para a gente saber se aumentou ou não, vamos fazer o seguinte. O volume desse cilindro 1 corresponde ao 100%. E como que a gente escreve isso? Por exemplo, 100% desse volume aqui, ó, do cilindro 1. Equivale a gente escrever 100 dividido por 100, D, que é a multiplicação do volume desse cilindro 1. Ou seja, é 1 vezes, uma vez, o volume desse cilindro. Tá certo? Ah, mas por que nós estamos fazendo isso? Porque agora nós vamos subtrair o volume do cilindro final menos o volume do cilindro inicial. Ou seja, 1,296 menos 1, que equivale a 100%, certo? Isso vai ser igual a 0,296, Escrevendo em forma de porcentagem, basta multiplicar por 100 e dividir por 100. Certo? Assim nós vamos ter uma fração centesimal, que pode ser reescrito como 29,6%. Tudo bem? Vamos ficar com a alternativa E. Um cilindro circular reto possui diâmetro AB de 4 centímetros e altura A', de 10 centímetros. O plano alfa, perpendicular à seção meridiana AB, B', A', que passa pelos pontos B e A' das bases, divide o cilindro em duas partes, conforme ilustra a imagem. O volume da parte do cilindro compreendida entre o plano alfa e a base inferior em centímetros cúbicos é igual a... Pessoal, de imediato, vou plotar aqui uma imagem para a gente entender melhor o que é essa seção meridiana. Tudo bem? Então, pessoal, através dessa imagem, nós podemos notar que a seção meridiana é a região determinada pela interseção do cilindro com o plano que contém o eixo do cilindro, tá certo? Ademais,
podemos verificar que a seção meridiana do cilindro é exatamente, paralelogramo. Tá, então, entendendo melhor esse conceito, seção meridiana, vamos voltar à questão. Então, de acordo com o enunciado, o plano alfa ele é perpendicular à seção meridiana. E, ademais, os pontos A' e B pertencem ao plano alfa. Isso implica que o volume do cilindro compreendido entre o plano alfa e a base inferior é igual, exatamente, é igual à metade do volume do cilindro. Então, o que nós podemos fazer é o seguinte, calcular o volume do cilindro e dividir por 2. Tudo bem? Tá, então vamos começar pondo a fórmula do volume do cilindro. Vocês se lembram da expressão? Pode dizer, por favor, qual é a fórmula? Tá, obrigado. Como a área da base é um círculo, sabemos calcular a área do círculo, não é isso? Através da expressão. Tá certo. Bom, não temos a medida do raio, mas temos a medida do diâmetro, que equivale ao segmento AB. AB possui medida igual a 4 centímetros. Isso significa que o raio é igual a, exatamente, 2 centímetros, pois o diâmetro é igual a R mais R, ou seja, é igual a 2 vezes o raio. Então, vamos prosseguir, aproveitar para pôr aqui a medida da altura, que equivale ao segmento A', que é igual a 10 centímetros. Então, basta a gente substituir. Vamos manter aqui ó, com π. R ao quadrado, isto é, 2 ao quadrado, é igual a 4, vezes a altura, que é igual a 10 centímetros, certo? Mas vale a pena ressaltar que esse volume da parte do cilindro compreendida entre o plano alfa e a base inferior é igual a metade do volume do cilindro. Então, o que nós vamos fazer? Exatamente, vamos dividir por 2. Tá, então 2 dividido por 2 é igual a 1. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, a metade do volume do cilindro é igual a 20π. Qual a unidade de medida? Exatamente, centímetros cúbicos. Uma ampulheta pode ser considerada como formada por 2 cones retos idênticos, unidos pelo vértice, inscritos em um cilindro reto. A razão entre o volume do cilindro e o volume de um dos cones é... Bom, de imediato, vamos mostrar como que seria essa figura. Então, está aqui, ó, um cilindro e 2 cones estão contidos neste cilindro, certo? Tá, sabendo disso, vamos lá. Volume do cilindro é igual... Vocês se lembram? Pode dizer, por favor? Exatamente. Área da base vezes a altura. A área da base é igual a πr ao quadrado vezes a altura. Vou aqui, ó. A altura é essa medida aqui, tá certo?
Tá, beleza. Agora vamos calcular o volume do cone. Vai ser igual. Vocês podem dizer a fórmula, por favor? Obrigado. Que vai ser igual. A área da base é igual. É a mesma base do cilindro, não é? πr ao quadrado vezes a altura. Note que a altura do cone vai ser a metade da altura do cilindro. Ou seja, vai ser Hzinho dividido por 2, tudo bem? Vamos por aqui, ó. Hzinho dividido por 2. Tudo isso dividido por 3, né? Tá, aqui vai ser igual. Subir um pouquinho nosso quadro. πr ao quadrado vezes h dividido por 6. Certo? Volume de um único cone. Aí, de acordo com a questão, ela está pedindo aqui, ó, a razão entre o volume do cilindro e o volume de um dos cones. Então, vamos lá. Razão entre o volume do cilindro dividido pelo volume de um dos cones. Vai ser igual. O volume do cilindro é igual a πr ao quadrado vezes h, volume de um dos cones. πr ao quadrado vezes h dividido por 6. Bom, estou aqui, ó. Vai ser igual. Divisão de frações. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Né? Tá, podemos fazer as devidas simplificações. πr ao quadrado. πr ao quadrado. Então, essa razão vai ser igual a 6. Certo? Unidade de volume. Então, ficamos com a alternativa C. De correto. Para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida, numa reunião do condomínio, a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico, com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Estimulou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura da atual. Após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada. Utilize 3 como aproximação para π. Qual deve ser o aumento em metros da nova cisterna para atingir o volume desejado? Bom, então, de início, pessoal, vamos tomar aqui uma cisterna aqui, formato cilíndrico, tá certo? Vamos chamar de nova cisterna. Essa aqui vai ser a nossa nova cisterna. Tá certo? O volume do cilindro é o produto de sua área pela sua altura. Então, vamos lá.
E isso daqui, a questão diz que esse volume aqui deverá comportar 81 metros cúbicos. Bom, tá aqui, né? Nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos. Bom, então basta a gente fazer a base é um círculo, então a base é πr ao quadrado vezes a altura, que vai ser igual a h. E tudo isso aqui, ó, tem que ser igual a 81 metros cúbicos. Tá certo? Bom, já temos uma aproximação de π. A questão nos diz para a gente utilizar 3. Então, basta a gente substituir, né? Vezes r ao quadrado, vezes h. Bom, a altura da nova cisterna é a mesma altura da cisterna antiga. 3 metros de altura. Então, aqui também temos 3. Isso daqui vai ser igual a 81. Isto é, 3 vezes 3, 9. Vamos dividir por 9. Este lado da equação e dividir por 9 aqui. Bom, aqui a gente pode simplificar, né? 3 vezes 3, 9. Vai dar 1. 81 por 9. Isso daqui vai ser igual a 9. Ah, então beleza. Isso implica que r ao quadrado vai ser igual a 9. Bom, podemos extrair a raiz de ambos os lados. Bom, aqui são operações inversas, né? A raiz quadrada com expoente ao quadrado. Vamos obter, então, r igual a raiz de 9, que é igual a 3. Então, pessoal, esse daqui é o raio, vou até aqui, ó, da nova cisterna. Aí a questão pergunta aqui, ó, qual deve ser o aumento em metros do raio da cisterna para atingir o volume desejado? Então, a nossa cisterna inicial, ela tem um raio de 2 metros de altura. Aqui, ó, o diâmetro aqui, ó, da cisterna antiga é igual a 2 metros. Isso implica que o raio dessa cisterna antiga é igual a 1 metro. Bom, sabendo disso, basta efetuar essa subtração, né? Isso implica que 3 menos 1 é igual a 2. Tá certo? Então, devemos aumentar 2 metros para obter essa cisterna com esse volume desejado. E a nossa alternativa é letra C. O piscicultor cria uma espécie de peixe em um tanque cilíndrico. Devido às características dessa espécie, o tanque deve ter exatamente 2 metros de profundidade e ser dimensionado de forma a comportar 5 peixes para cada metro cúbico de água. Atualmente, o tanque comporta um total de 750 peixes. O piscicultor deseja aumentar a capacidade do tanque para que ele comporte 900 peixes, mas sem alterar a sua profundidade. Considere 3 como aproximação para π. O aumento da medida do raio do tanque em metro deve ser d. Pessoal, de imediato, vamos pôr aqui as informações relevantes. O tanque ele possui 2 metros de altura, tá certo? Ademais, nós podemos pôr 5 peixes por
metro cúbico. Ou seja, a cada metro cúbico, nós podemos pôr 5 peixes, certo? Bom, de acordo com o enunciado, atualmente, o tanque comporta um total de 750 peixes. Então, basta a gente montar uma regra de 3 simples. Nós sabemos que nós podemos pôr 5 peixes em 1 metro cúbico, 750 peixes, nós podemos pôr em quantos metros cúbicos de água? Bom, vamos chamar de X. Daí, nós temos que X vai ser igual a 750 vezes 1 dividido por 5. Daí nós teremos que X é igual a 150 metros cúbicos, certo? Bom, agora vamos analisar o seguinte. Nós sabemos que para 750 peixes, nós temos que ter 150 metros cúbicos. Tá certo? Bom, e para 900 peixes? Quantos metros cúbicos nós devemos ter? Temos aqui, ó, 900 peixes. Para pôr 900 peixes, nós devemos ter, chamar de y metros cúbicos de água. Daí nós teremos que y vai ser igual a 900 vezes 150 dividido por 750. Estou de zero aqui com zero. Isso implica que y é igual a 180 metros cúbicos. Certo? Bom, inicialmente, nós temos 750 peixes, tá certo? Ou seja, nós temos 750 peixes em 150 metros cúbicos. Daqui já dá para descobrir o raio desse cilindro que nós temos inicialmente. Então, vamos fazer o seguinte. O volume do cilindro ele é dado pelo produto da área da base pela altura. A base é um círculo, ou seja, πr ao quadrado vezes a altura. Π nós podemos tomar como 3, de acordo com o enunciado, vezes r ao quadrado. A altura, de acordo com o enunciado, é igual a 2 metros. O volume, nós temos um volume de 150 metros cúbicos. Então, vamos por aqui. Esse é o nosso volume inicial, certo? Agora basta a gente isolar a nossa incógnita. R ao quadrado vai ser igual a 150 dividido por 3 vezes 2. Daí nós temos que R ao quadrado é igual a 25. Bom, extraindo a raiz quadrada de ambos os lados, nós temos que R
é igual a 5 metros. Se o volume é igual a 150 metros cúbicos, então o raio é igual a 5 metros, certo? Este é o raio do nosso reservatório inicial. Mas nós queremos um reservatório maior para pôr mais peixes, certo? Então, basta a gente fazer o seguinte. Esse reservatório, de acordo com o enunciado, ele vai manter formato cilíndrico, que nós já sabemos que o cálculo do volume é dado pela fórmula πr ao quadrado vezes a altura. Π nós podemos tomar como 3, temos r ao quadrado. A altura, essa altura vai continuar sendo 2 metros, tá certo? Sendo que o volume, para a gente pôr mais peixes, ou seja, 900 peixes, ele vai ser alterado para 180 metros cúbicos. Certo? Então, novamente, basta a gente isolar a nossa incógnita. R ao quadrado vai ser igual a 180 dividido por 3 vezes 2. Ou seja, R ao quadrado é igual a 30. Extraindo a raiz quadrada de ambos os lados, nós temos que R é igual a raiz quadrada de 30. Unidade de medida, metros. Certo? Agora, basta a gente fazer o seguinte. Vamos voltar na questão. O aumento da medida do raio do tanque em metro deve ser de... Pessoal, nós queremos saber o aumento da medida do raio do tanque. Então, logo, o aumento do raio será de... Bom, basta a gente pegar a medida final menos a medida inicial. A medida final, após o aumento, igual a raiz quadrada de 30, menos a medida inicial, 5. Unidade de medida, metros, certo? Ou seja, o aumento é a diferença do comprimento final menos o comprimento inicial de ambos os raios, tá certo? É claro que na hora da prova do Enem não precisa ficar escrevendo e tudo mais. Aqui nós estamos sendo, ou estamos tentando ser didáticos, entendeu? Uma loja de materiais de construção vende 2 tipos de caixas d'água, tipo A e tipo B. Ambas têm formato cilíndrico e possuem o mesmo volume. E a altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa d'água do tipo A. Se R denota o raio da caixa d'água do tipo A, então o raio da caixa d'água do tipo B é... Aqui nós temos a caixa d'água do tipo A, e aqui nós temos a caixa d'água do tipo B, assumindo que o volume de A é igual ao volume de B, certo? Bom, então, sabendo disso, vamos fazer o seguinte. O volume da caixa d'água do tipo E é dado por, exatamente, é dado pelo produto da área da base pela altura. A altura vamos chamar de H. Ou seja, πr ao quadrado vezes H. Nós sabemos que a altura da caixa d'água do tipo B é igual a 25% da altura da caixa d'água do tipo A. Ou seja,
25% de H. 25% nós podemos reescrever como 25 sobre 100, certo? Dividindo o numerador e denominador por 25, nós teremos 1/4 de H, tá certo? Bom, agora, só fazer o seguinte, nós sabemos que o volume da caixa d'água do tipo B é igual ao volume da caixa d'água do tipo A. Então, o volume da caixa d'água do tipo B vai ser dado por πr ao quadrado vezes a altura, que é igual a 1/4 de H. Vai ser igual ao volume da caixa d'água do tipo A, πr ao quadrado vezes H. Daí nós podemos dividir ambos os lados por π. Podemos dividir ambos os lados por H. Certo? Daí nós teremos que o raio da caixa d'água do tipo B ao quadrado vai ser igual a 4 vezes o raio da caixa d'água do tipo A. Agora, basta a gente extrair a raiz quadrada de ambos os lados. Nós teremos que o raio da caixa d'água do tipo B vai ser igual a 2 vezes o raio da caixa d'água do tipo A, certo? Um recipiente cilíndrico de 60 centímetros de altura e base com 20 centímetros de raio está sobre uma superfície plana horizontal e contém água até a altura de 40 centímetros, conforme indicado na figura. Imergindo-se totalmente um bloco cúbico no recipiente, o nível de água sobe 25%, considerando π igual a 3, a medida em centímetros da aresta do cubo colocado na água é igual a... Pessoal, imagine a seguinte situação. Uma pessoa colocou um bloco cúbico dentro d'água, certo? Daí ocorreu um deslocamento de água, ou seja, o nível de água subiu, correto? Subiu quanto? Exatamente, 25%. Ou seja, se a gente chamar esse volume inicial de V, isso significa que este volume, que corresponde a esse deslocamento de água, equivale a 25%. 25% de V. Tá certo? Bom, então se a gente encontrar este volume, a gente consegue encontrar a aresta, a medida da aresta do cubo, correto? Porque a gente sabe como que se calcula o volume de um cubo e a gente vai ter o volume desta água que foi deslocada, correto? Então vamos lá. De imediato, basta a gente fazer o seguinte, vamos calcular este volume que nós estamos chamando de V. O volume é dado por volume do cilindro, a área da base vezes a altura, ou seja, πr ao quadrado vezes a altura. Π podemos tomar como 3. Aqui nós ganhamos 2 ao quadrado, 4. 100. Tomar liberdade para escrever 400. Tá, então este volume equivale a 48.000 centímetros cúbicos. Tá legal? Bom, se V é igual a 48.000, este Vzinho vai ser igual a
Exatamente. Chamar esse V de Vzinho. 12.000. Por que 12.000? Imagine a seguinte situação. Quanto que é 25% de 100? Quando a gente calcula 25% de 100, o que a gente está fazendo é pega 100 e divide por 4, correto? E aqui não é diferente. Basta tomar esses 48.000 dividido por 4, que a gente vai encontrar o volume de Vzinho, 12.000 centímetros cúbicos, tá certo? Bom, nós também sabemos calcular o volume do cubo. Basta multiplicar a medida de seus lados, ou seja, L vezes L vezes L, que é igual a L ao cubo. Ou seja, L ao cubo é igual a Vzinho, que é exatamente igual a 12.000 centímetros cúbicos. Tá, então, extraindo a raiz cúbica de ambos os lados, nós temos que L vai ser igual a raiz cúbica de 12.000. 12.000 nós podemos reescrever como 12 vezes 1.000. E 1.000 nós podemos reescrever como 10 ao cubo. Observe que aqui nós temos o expoente 3 e aqui o índice 3 e expoente 3. Então, esse 10 ele vai sair da raiz. Então, teremos que L vai ser igual a 10 vezes a raiz cúbica de 12. Tá legal? Daí nós ficaremos com a alternativa C, C de coração. A figura abaixo mostra um cone inscrito num cilindro. Ambos têm raio da base x e altura 2x. Retirando-se o cone do cilindro, o volume do sólido resultante é... Só, vamos aproveitar essas informações do enunciado para a gente pôr aqui a medida do raio, que é igual a x, e a medida da altura, que é igual a 2x. Tá legal? Então, com essas informações, a gente consegue calcular tanto a medida do volume do cilindro, quanto a medida do volume do cone. Tá legal? Daí, se a gente consegue calcular o volume do cilindro e o volume do cone, basta a gente efetuar a subtração. Então, essa vai ser a nossa estratégia. Tá legal? Então, vamos começar calculando o volume do cilindro. O volume do cilindro ele é dado pela medida da área da base vezes a altura. Basta efetuar essa multiplicação. Então, a medida da área da base é igual a πr ao quadrado, sendo que a medida de r é igual a x, vezes a altura, que é igual a 2x. Bom, aqui nós teremos 2 vezes π, x vezes x ao quadrado. Exatamente. Temos pelo menos uma pessoa estudando. Por outro lado, nós também podemos calcular o volume do cone, que é dado por... Alguém se lembra da fórmula? Exatamente, da área da base pela altura. Bom, temos mais uma pessoa estudando, isso é bacana. Então, a medida da área da base nós já sabemos, vezes a medida da altura. Ups, aqui é o quadrado, né? Tá, então, beleza. Daí nós teremos 1/3 de 2π x ao cubo. Tá legal?
Então, note o seguinte, pessoal, para a gente encontrar o volume do sólido resultante, basta a gente subtrair o volume do cilindro pelo volume do cone, certo? Isso daqui vai ser igual. O volume do cilindro é igual a 2π x ao cubo. O volume do cone é igual a 1/3 de 2π vezes x ao cubo. Tá legal? Então, bastante fazer o MC, basicamente, bastante multiplicar por 3 e dividir por 3. Pronto. Daí nós igualamos os denominadores. Tá legal? Tá, então, continuando, aqui nós teremos 6πx ao cubo menos 2πx ao cubo. Vai resultar em 4πx ao cubo dividido por 3 unidades de volume. Tá legal? Daí nós ficaremos com a letra B. B de Brasil. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Quem puder contribuir deixando um like, um comentário, ou os dois, eu super agradeço. E até a próxima. Bons estudos!